Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Antes de ministrar nessa noite, eu vou colocar um louvor para você escutar. Medita aí na letra desse louvor, em nome de Jesus. Glória seja dada a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Queria que você ouvisse esse louvor antes, hoje, né? Para molhar aí a terra, né? Do seu coração. Agora eu vou falar aqui, a palavra que eu vou ministrar está em 2 Crônicas 7, versículo 13 e 14. Louvado seja Deus. Deixa eu colocar aqui um louvor pra gente. Glória a Deus. Diz assim, ó, 2 Crônicas 7, 13 e 14. Você que tá aí para me escutar nessa noite, fica atento. Deus tem uma palavra pro seu coração.
tá aqui dizendo assim, olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu quero ministrar sobre a sua vida, irmãos. O Senhor, ele estava falando ali, olha, o contexto dessa palavra, né? O rei Salomão, ali, amados, ó, acabando de construir uma casa, um palácio para Deus. Salomão era filho do rei Davi. E o rei Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que é isso? Uma pessoa que agradava a Deus. Ele tinha falhas, muitas. Cometeu erros e pecados? Bastante, irmãos. Mas ele sempre se arrependia verdadeiramente e mudava. Então Deus se agradava dele, o rei Davi. E aí o Senhor prometeu que um filho dele herdaria o trono e Salomão herdou. Então Salomão, ele construiu o templo, né? Construiu a casa de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós que quando ele acabou de construir a casa de Deus, quando ele acabou de construir o templo ali, né, que depois ficou chamado Templo de Salomão, a palavra diz que ele, irmãos, aqui ó, quando ele acabou de fazer isso, o Senhor apareceu à noite a Salomão e falou, ouvi a tua oração. Irmãos, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, mesmo que a gente não saiba usar palavras bonitas, sabe? Não precisa você ter palavra bonita, não precisa você ter frase decorada, mas quando você fala com Deus de todo o seu coração, quando você fala com Deus com toda a verdade que há em você, conta para Ele os seus anseios, as suas expectativas, as suas frustrações, os medos, né? Que muitas vezes, olha, vem assim apavorar a sua mente. Quando você fala com Deus, há resposta. Deus é um Deus que ouve a oração daquele que clama de todo o seu coração. E aí o Senhor ouviu a oração de Salomão e ele fala, olha, eu escolhi para mim este lugar. Ou seja, Deus estava testificando na vida de Salomão. Você construiu uma casa para mim, um templo para mim, eu louvo, né? Eu amei, eu gostei, eu me agradei. É como se Deus falasse dessas palavras, mas não é assim que Deus fala, porque Deus é perfeito, a palavra dele é perfeita. Mas ele se agradou do que Salomão fez e ele falou, olha, eu ouvi a sua oração e eu escolhi essa casa para eu habitar. Ou seja, eu vou estar com você, Salomão. Eu vou habitar na sua vida, eu vou estar no meio do povo. Quando eles orarem, eu vou responder. Quando eles, né, estiverem ali na minha presença, eu vou estar com eles o tempo todo. Não vou abandonar, não vou desamparar, vou abençoar. Deus estava falando com Salomão. Só que aí o Senhor fala, olha, se um dia, no versículo 13 é onde a gente lê, se eu cerrar os céus e não houver chuva, irmãos, a chuva faz o quê? Molhar a terra, e quando molha a terra, né, a terra vai brotar, aquilo que precisa nascer vai nascer. Então, quando cessa a chuva, há sequidão. Quando cessa a chuva, não brota. E ele falou, se um dia isso acontecer, Deus estava falando para Salomão. E aí o Senhor falou outra coisa para Salomão. Ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra. O que o gafanhoto faz? Ele, ó, é migrador, né? O gafanhoto, ele vem para devorar tudo, acabar, destruir com tudo. Então, se não houver chuva e não brotar e não tiver plantação e não tiver colheita, se o gafanhoto vier, Salomão, e devorar tudo, destruir todas as coisas, e ele ainda fala outra coisa, ou se enviar a peste entre o meu povo, ou seja, a peste é doença, né? Enfermidades, saúde ali, se eu enviar a peste entre o meu povo, se tudo isso acontecer, tudo isso um dia pode vir, um dia pode chegar, um dia pode acontecer. Mas aí ele fala no versículo 14, quem é ele? Deus fala aqui no versículo 14 com Salomão. Se o meu povo... Ele começa a falar, olha, mas eu vou te ensinar o que você fazer se essa situação chegar. Eu vou te ensinar qual atitude você precisa tomar, Salomão, com o povo se acontecer qualquer coisa dessa, né? Não tiver chuva, o gafanhoto vier ou a peste tiver entre o povo. Eu vou te ensinar, hein, Salomão, eu vou te ensinar o que fazer. E ele fala, se o meu povo, que chama pelo meu nome, e aí ele dá quatro atitudes
que eu e você, que está escutando agora, precisamos tomar na nossa vida. Quando vier o aperto, quando vier a situação difícil, quando a saúde não estiver bem, sabe, quando a finança apertar, quando a família der algumas coisas erradas, quando tiver discórdia, quando não estiver dando certo, você não estiver colhendo aquilo que você imaginou colher, irmãos, tem uma saída, tem uma solução, não está tudo perdido, diz o Senhor. Existe na Bíblia um ensino para a nossa vida. Se o meu povo, se esse povo, se eu e você, que chamamos pelo nome dele, que declaramos que ele é Deus, que cremos que ele é Deus, aí ele fala, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então essas são as regrinhas, essas são as atitudes. Essa é, assim, digamos assim, a chave para a nossa vitória, irmãos. Você que está passando por luta, tribulação, você que está ansioso, você que está com expectativas, você que está com medo, você que está doente, você que está enfermo, você que acha que é o fim, eu te dou as características agora para você começar a fazer hoje. E Deus, irmãos, é Deus para mudar essa situação. Se humilhar, o que é se humilhar? Às vezes eu fico falando, quando eu falo de humilhação, eu fico pensando, gente, nós nos humilhamos na presença de tanta gente às vezes. Às vezes você se humilha para alguém que não merece. Às vezes a pessoa está te maltratando e você está se humilhando ali. E não vai ter nada em troca, né? A pessoa não está nem aí para sua humilhação, não está nem aí para sua humildade muitas vezes. Porque se humilhar requer você se desfazer de si mesmo, irmãos. Desfazer do seu eu, desfazer muitas vezes das coisas que até você acredita, para você se humilhar diante de uma situação. Então ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Só que quando eu falo se humilhar agora, eu não estou falando para você se humilhar diante de pessoas, diante de situações humilhantes. Às vezes você está passando por uma situação difícil e você tem que se humilhar pedindo ajuda de alguém. Às vezes você está passando por uma situação difícil, vem alguém, bate na sua porta, você tem que se humilhar para aquela pessoa. Eu não estou falando dessa humilhação, irmãos, eu estou falando da humilhação que tem resposta, que é aquela quando você se prostra diante de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Tem um momento de se prostrar, sabe? De se humilhar, de reconhecer que nós somos falhos. Meu irmão, sem Deus eu não sou nada. Sem Deus você não é nada. Você vê que qualquer coisa nos derruba. Qualquer coisa, né? Faz a gente perecer. Mas quando Deus guarda, Ele guarda de verdade. Então se você se humilhar debaixo da mão de Deus, né? Ter um quebrantamento de coração sincero, abrir o seu coração, contar para Ele, Senhor, eu estou desesperado, sabe? Se humilhar mesmo. Deus, estou desesperado, está acontecendo assim na minha vida, assim na minha casa, assim na minha saúde. Senhor, eu não tenho expectativa. E aí começar a falar, me perdoa, e lá vai, falar, irmãos, do fundo da sua alma sobre a sua situação. Não adianta você pegar e chegar diante de Deus e falar algo da situação que você não vive, né? Que é alguma coisa assim que alguém te ensinou. Não, você tem que abrir o seu coração e falar do seu jeito com Deus. Se humilhar. E ele fala, e orar. A Bíblia diz, orai sem cessar. Clamar a Deus, pedir a Deus. Se Ele está no controle de tudo, se Ele, né, tem o poder de todas as coisas, aqui a gente vai pedir, irmãos, a gente vai clamar a Ele. A gente vai correr para os braços dele. Então, você se humilhar, né? Você se rasgar diante de Deus, assim, literalmente, né? Falando tudo aquilo e orando, e clamando, e pedindo a sua necessidade de acordo com o que você está vivendo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Buscar a face é mais profundo do que somente orar. É você querer, além de um orar, você querer ficar ali esperando a resposta, você querer ter um pouco mais de intimidade, você querer buscar a face de Deus, né? Ter um encontro com Deus, um particular verdadeiro, uma experiência profunda com Deus. Se você se humilhar, orar, buscar a minha face, a face do Senhor. E aí ele fala um ponto-chave, se converter dos seus maus caminhos. Eu tenho falado aqui, quando eu falo de conversão, irmãos, o que é uma coisa, o que é converter? É mudança. Então Deus, ele fala, se converter dos seus maus caminhos. Quem sou eu para julgar a sua vida?
quem é você para julgar a minha vida? Mas Deus conhece as nossas atitudes, o nosso andar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso falar. E nós sabemos quando nós falhamos, quando nós desagradamos, quando nós vamos contra aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então são esses maus caminhos, são esses pecados, são essas situações, atitudes que afastam você de Deus, que você precisa, né? Quando ele fala aqui, converter dos seus maus caminhos. É mudar essas situações, essa parte da sua vida que está impedindo você de ter uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus. Está impedindo você de viver o que Deus tem para a sua vida. Então ele fala, se você se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos e mudar, irmãos, mudança é o que Deus quer de nós. Deus não quer a gente como todo mundo, Deus quer a gente diferente. Nós fomos chamados para ser diferente. E o que é ser diferente? É ser verdadeiro num mundo que só tem hipócritas, irmãos. É ser corajoso num mundo de medrosos, de pessoas que se vendem por qualquer coisa. É você ser íntegro no mundo da corrupção, irmãos. É ser diferente. É você falar a verdade onde só há mentira. É você fazer a diferença onde Deus te colocou. É você abandonar os erros, abandonar os pecados, abandonar aquilo que machuca a Deus, que fere a comunhão sua com Deus. É isso que o Senhor quer da nossa vida. Porque afinal das contas, nessa hora, quem você está clamando, irmãos? Só Deus pode fazer alguma coisa por nós. É da misericórdia do Senhor que eu preciso, que você precisa somente, irmãos. Com Ele nós saltamos muralhas, derrubamos gigantes. Com Ele nós vamos aonde Ele quiser, mas sem Ele nós nada podemos fazer, está escrito na palavra. Então Deus, Ele dá para nós a estratégia, irmãos. Ele fala, olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, se eu ordenar o gafanhoto e ele vir devorar tudo, se enviar a peste entre o meu povo, e aí se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, se o seu povo, o povo de Deus, se nós fizermos isso, aí ele fala, então, ou seja, uma resposta, então, eu ouvirei dos céus. Sabe por quê? Porque os ouvidos de Deus não estão tampados para não ouvir. Às vezes a gente quer conversar com alguém, irmãos, ó, a vida de hoje, como é que é? Você quer conversar com alguém, a pessoa tá ali, né? No celular, nem olha para você e tá ali. Aí você nem tá escutando o que você tá falando, mas o Senhor, Ele para tudo para ouvir a sua voz, ouvir o seu clamor. Ele fala, então eu ouvirei dos céus. Eu vou ouvir o seu clamor. Se você se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir. O Senhor não está com os ouvidos agravados que não possam ouvir, nem com as mãos encolhidas para não abençoar. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados, porque a gente tem que se humilhar e pedir perdão, né, irmãos? E mudar. Porque também muitas pessoas pedem perdão, mas elas só pedem perdão na hora do aperto. E o Senhor não é criança, não é menino, Ele conhece eu e você. Quando a gente só pede perdão na hora do aperto, Ele sabe que daqui a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, nós vamos voltar a fazer a mesma coisa. E o Senhor não quer isso, Ele quer que a gente se converta dos nossos maus caminhos. Então quando você pedir perdão a Deus por algo, peça com todo o seu coração, peça querendo mudar. Porque a Bíblia diz que o Senhor ama, né? Ele corrige o que Ele ama. Se Deus corrige a mim, se o Senhor corrige a você é porque Ele ainda te ama. Olha um pai e uma mãe. Quando um pai e uma mãe reclamam com o filho, ele não quer a morte do filho, ele não quer a destruição do filho. Ele quer que aquele filho se dê bem, ele quer que aquele filho prospere, ele quer que aquele filho vá bem na vida, nas situações, que ele não quebre a cara, né? Nessa caminhada. E Deus é muito maior do que um pai e uma mãe, irmãos. Então quando o Senhor nos corrige, quando o Senhor puxa a nossa orelha, quando Ele pede pra gente se converter, se humilhar e tal, é porque Ele quer, irmãos, algo melhor pra nossa vida, é porque Ele tem um futuro melhor, uma página melhor, né? Quando você virar a página dessa história, vai ser melhor. Então Ele fala, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coisa tremenda, irmãos. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra doente, a terra enferma, a terra medrosa, a terra insegura, sabe? A terra, o nosso coração. Pensa na terra sendo sua vida, seu coração. Eu vou ouvir
a sua voz, vou perdoar os seus erros e eu vou sarar a sua vida, vou sarar a sua terra. Então ele vai sarar suas feridas, ele vai sarar suas frustrações, ele vai sarar suas decepções, ele vai sarar tudo. Mas eu e você temos uma coisa a fazer: buscar o Senhor enquanto nós podemos achar. Invocar a Ele enquanto Ele está perto. A palavra continua dizendo aqui, ó: agora estarão abertos os meus ouvidos. No mesmo lugar que eu estou lendo ali. 2 Crônicas 7, agora versículo 15. Depois que o Senhor fala isso, Ele fala: agora estarão abertos, né? Os meus olhos e atentos. Ou seja, eu estou prestando atenção no que você está falando. Os meus ouvidos. A oração deste lugar. Porque quando você orar, o Senhor vai estar com os olhos abertos. Porque Ele tem olhos como chamas de fogo. Às vezes a gente olha para o mundo que a gente está vivendo, no nosso país, para tudo isso, a gente pensa: Senhor, quando que essas coisas vão acabar? Deus, né? Só o Senhor mesmo nessas situações. A gente pensa que não vai ter justiça, a gente pensa que não vai ter mudança, irmãos, mas Deus tem olhos como chamas de fogo, Ele vê tudo, Ele contempla tudo. Então Ele fala: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos para a oração desse lugar. Significa que quando você orar, não está sendo em vão. Porque às vezes você pode pensar: eu sou uma gota no meio de um oceano. Você pode pensar assim: a minha oração não vai fazer diferença. Ou você pode pensar, como eu já ouvi pessoas falando: ai, Deus já está cansado de ouvir isso. Não, Ele não se cansa e não se fadiga, irmãos. Você ora incansavelmente por aquilo que você precisa. E os olhos dele vão estar abertos e os ouvidos atentos, prestando atenção naquilo que você está falando. E ele diz aqui também, ó: porque agora escolhi e santifiquei essa casa para o meu nome. Sabe, Deus, Ele escolheu a nossa vida. Ele escolheu você. Você é uma pessoa escolhida de Deus. Sabe, Jesus foi na cruz pela sua vida, por amor a você. Talvez poucas pessoas chamaram nessa vida, nessa trajetória sua. Talvez poucas pessoas deram valor para você. Ninguém nunca morreu por você. Mas o Senhor, o nosso Deus, Ele morreu por nós, foi na cruz por nós. E Ele não ficou lá. Irmãos, tem gente que usa lá, né, o crucifixo com Jesus. Ele não está mais na cruz. Ele está no céu, irmãos. Ele vive. Jesus vive. E porque Ele vive, eu e você podemos crer num amanhã, numa mudança, numa melhora. Porque Jesus vive, não precisamos temer, não precisamos ficar inseguros, não precisamos, né, ficar desesperados. Porque Jesus vive. Então a palavra diz aqui, olha: eu escolhi e santifiquei essa casa para o meu nome, para que esteja nela perpetuamente, ou seja, para sempre. Então Deus, você pode pensar que nada, Deus nem está lembrando de mim. Eu, com tantos meus erros, com tanta coisa que eu faço, você é importante para o Senhor. Você tem valor para Deus, eu quero dizer para você hoje. E não sou eu, a pastora Cristiane, que está te falando. É a palavra de Deus que diz que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Então você tem valor para Deus, eu também tenho. Nós temos valor para o Senhor. Ele se importa com você, sim. Ele está escutando, sim, quando você ora. Não é em vão. Não deixe ninguém botar na sua cabeça que é em vão, porque eu tenho conversado com muitas pessoas, irmãos, recebido muitas mensagens para orar, para clamar. Louvo a Deus por isso, porque as pessoas se lembram da gente para orar e nós oramos pela misericórdia de Deus, irmãos, e o Senhor opera. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante, irmãos: quando você orar, Ele vai escutar. Porque tem pessoas que falam: pastora, mas eu oro, mas Deus não se importa com a minha oração. É mentira, irmãos. Deus se importa sim quando você ora. Principalmente, né, a melhor oração, a oração que não deixa de ter resposta de jeito nenhum, é aquela que é feita de todo o seu coração. Ora com toda a verdade da sua alma e espera no Senhor para você ver a resposta. A resposta, irmãos, a vitória para a sua oração. Então ele fala: eu escolhi e santifiquei essa casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então todos os dias o Senhor tem, né, ali como está falando, os olhos atentos, fixos, e o coração conosco ali, irmãos. Deus, Ele te guarda, Deus, Ele está contigo, Deus não te abandona, não te desampara.
Interessante que eu estava aqui hoje, eu estava meditando na palavra de tarde, tantas palavras eu podia estar ministrando para você, ó. Aqui em Lamentações de Jeremias, né? Diz aqui, ó: Tu, Senhor, permaneces eternamente o teu trono de geração em geração. E aí ele fala: por que te esquecerias de nós para sempre? Uma pergunta. Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, Senhor, a ti e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como antes. Isso é uma oração, irmãos. Senhor, nos converte a ti, nos ajuda. É como se ele falasse: nos ajuda, Senhor, com essa mudança, porque mudar não é fácil, irmãos. Mas quer uma dica hoje? Quer uma dica muito importante para o seu coração? Na verdade, você só precisa abrir o coração. Falar: eu quero, de verdade também, né? Abrir o coração e falar: eu quero mudança, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero agradar a Deus. Se for verdade isso, o próprio Deus, irmãos, vai tratar de colocar tudo no lugar na sua vida. E quando você menos esperar, você vai falar: hã? Como assim? Mudou? Quando que mudou que eu não percebi? Porque Deus é poderoso, irmãos. Deus, ele só quer, né? Eu sempre falo isso nas mensagens que eu gravo. Deus, ele fala: filho meu, dai-me o teu coração. Se o coração estiver no Senhor, irmãos, o mais ele fará. Todas as coisas ele fará. Ele é fiel, ele é tremendo. Outra mensagem tremenda que eu anotei aqui hoje, está em Atos capítulo 3, versículo 19, que ele fala assim: olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Então arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados, né, os vossos pecados, e venha um tempo de refrigério por causa da presença do Senhor. Porque quando Deus começa a entrar na sua vida, ele começa a dar a alegria da salvação. Ele começa a trazer a paz que excede todo o entendimento. No meio do vendaval, no meio da tempestade, você vai ter paz. No meio da tristeza, às vezes, meu Deus, que tristeza, vai vir alegria pela presença do Senhor na sua vida. Mas primeiro nós precisamos nos arrepender, nos converter, para que os nossos pecados sejam perdoados e apagados pelo Senhor, e venha um tempo de refrigério, de renovo, de mudança na nossa vida, irmãos. É assim que funciona. E aí você pode falar assim: mas pastor, e aí, eu nunca mais vou errar? Vai sim, nós erramos todos os dias, nós falhamos sempre, nós somos humanos, nós, né, irmãos, somos carne e a gente erra. Mas toda vez, a diferença, eu sempre digo isso, a diferença de Saul, quem era Saul? Era um rei, e quem era Davi? Era outro rei. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, foi escolhido pelo porte dele, pela aparência, foi escolhido pelos homens. E aí eles pediram para o profeta, só para você entender o que eu vou dizer, eu vou explicar isso aqui, porque às vezes a pessoa não sabe. Tinha um profeta ali que chamava Samuel, e os servos ali, né, o povo de Deus falou: Samuel, a gente quer um rei, porque todas as nações têm um rei. Então a gente quer um rei para ser referência, para nos dar ordem, para falar conosco, para nos, né, nos governar, enfim. Queremos ser igual às outras nações, amém. Samuel ficou chateado, não gostou disso, mas quando ele foi falar com Deus, Deus falou: Samuel, pode, né, ungir Saul ali como rei, que era o rei que eles escolheram, né? Vamos ungir Saul. E o Senhor permitiu, irmãos. E Saul reinou. Mas sabe qual uma coisa que Saul fazia? Todas as vezes que ele errava, todas as vezes que ele falhava, todas as vezes que ele desagradava, ao invés de se arrepender, ele botava a culpa nos outros. Ele falava: não foi o povo que quis, foi não sei quem que tem o coração assim. Nunca era culpa dele, irmãos. Ele que era o rei, mas a culpa era de todo mundo menos dele. Então um dia, né, o Senhor falou, rasgou o reino de Saul, ou seja, tirou ali o reino de Saul, o reinado. Ele era rei, o primeiro rei de Israel foi Saul. E Deus tirou o reino de Saul e falou assim: agora eu tenho um escolhido que vai ser rei melhor do que você. E esse homem é segundo o meu coração. Quando Deus falou segundo o meu coração, ele não falou: esse homem é perfeito, ele vai ser o rei perfeito. Não. Ele falou: segundo o meu coração. O que é isso, irmãos, que eu aprendo com Deus? Segundo o coração de Deus é uma pessoa que faz a vontade do Senhor. E digo mais ainda, é uma pessoa falha, sim, porque Davi errou, cometeu crimes horríveis, né? Davi fez coisas horríveis, irmãos.
Mas toda vez que ele errava, sabe o que ele fazia? Ele se arrependia, não era para agradar a Deus, ele se arrependia de verdade. Doía ali dentro da alma dele. E aí ele mudava. E ele, ao invés de fazer como Saul, que falava, olha, a culpa é de tal pessoa, é de tal pessoa, é de tal pessoa. Davi falava, Senhor, não coloca a culpa neles, porque essa culpa é toda minha. Foi eu que errei. Eu que fiz o que não deveria. Então agradava a Deus, porque além de ser verdadeiro, além de pedir perdão de verdade, ele assumia o próprio erro, irmãos. Isso é dignidade, isso é sinceridade. Então você ser segundo o coração de Deus, a diferença que eu estava dizendo, por isso que eu entrei em Saul e Davi, a diferença de uma pessoa para outra está nas atitudes que nós tomamos de acordo com a nossa intenção, irmãos. Porque eu posso falar para você que eu me arrependo de uma coisa e ser só da boca para fora, e a minha intenção ser continuar fazendo. Que era Saul assim. Mas eu posso falar pra você que eu me arrependo e me arrepender de verdade, nunca mais fazer aquilo, te magoar, te machucar de alguma maneira, tá entendendo? Davi era assim. Então Davi, quando ele se arrependia, era de todo o coração, e é isso que Deus quer de nós. Então quando eu tô dizendo pra você, né, se humilhar, se converter, orar, buscar a face de Deus, não é pra você ser perfeito, não é pra você, nunca mais eu vou errar, nunca mais eu vou falhar, não. Eu erro muito, meu irmão. Nossa, a gente está sempre errando, a gente está sempre falhando. Só que entenda, a diferença é essa. É você errar, entender que você desagradou a Deus e pedir perdão e mudar. Porque a Bíblia diz que aquele, né, que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Ou seja, aquele que se arrepende e abandona aquilo que fez ele errar, ele alcança a misericórdia do Senhor. E é isso que a gente precisa, alcançar a misericórdia do Senhor. E talvez você pergunte assim, mas pastora, por que essa palavra? Hoje é domingo, eu queria ouvir outra coisa. Irmão, foi a palavra que ardeu no meu coração durante toda essa tarde, todo esse dia. Desde cedo, né, o Senhor falando assim, olha, se o meu povo orar, buscar minha face, se converter seus maus caminhos, se humilhar, eu vou ouvir. Irmãos, quantas coisas nós estamos passando nesse tempo agora, olha só, essa pandemia, irmãos, que parece que não tem fim. Essas brigas, essas guerras aí que a gente vê, né, maiores, de alto escalão, que a gente fala, meu Deus, isso vai acabar quando e vai acabar como? Porque a gente não sabe nem como vai acabar. Porque às vezes nós não conseguimos, a gente conversa com um, conversa com o outro, a gente ora, a gente fala, Deus, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver uma mudança. Parece que não vai melhorar, quando parece que vai engrenar, volta tudo. E aí a gente fica, irmãos, momentos, né, difíceis estamos passando. Mas sabe o que acontece? O Senhor continua no controle, mesmo assim. Mesmo nesses momentos difíceis, mesmo com tudo que a gente está vivendo, pode acreditar, Deus ele está no controle dessa situação. Quando Ele fala basta, vai acabar, irmãos. Quando o Senhor falar chega, acabou. Não tem homem poderoso, não tem político, não tem rei, não tem ninguém que faça diferente. Quando Deus fala basta, basta. Mas sabe o que Deus quer? Eu tenho orado muito esses dias, falado com Deus sobre isso, sobre essas coisas que estão acontecendo, que estão assolando, porque as pessoas estão, irmãos, a gente tem visto gente desesperada, a gente tem visto gente assim, sem esperança nenhuma, gente passando as necessidades, gente, tantas coisas estão acontecendo e a gente começa a ficar assim preocupado com um e com o outro, tenta ajudar um, tenta ajudar outro, né? A nós mesmos também, a gente fala, Deus, o Senhor, nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Sabe, a gente para tudo e fala, Senhor, é o Senhor. Então Deus, o que Ele quer de nós? Que a gente enxergue, que a gente entenda que o socorro vem dEle. Que a mudança não vai vir da política, a mudança não vai vir do seu vizinho, do seu amigo, do seu irmão, da sua familiar. A mudança vai vir do Senhor para você. Quando eu mudar, quando você mudar em relação a Deus, as coisas vão mudar. Quando nós mudarmos a nossa postura diante de Deus que nos criou, quando a gente se prostrar diante do Senhor de verdade, quando a gente se humilhar diante da presença de Deus, quando a gente reconhecer, quando eu falo a gente, é o mundo, as pessoas precisam, irmãos, entender que sem Deus a gente não pode, a gente não vai, a gente não é. Mas com Ele, ó, ninguém te para. Com Ele ninguém te impede. Porque agindo Deus, a Bíblia diz Isaías 43, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus quiser fazer, se Deus quiser operar,
Ninguém mais pode impedir. Então essa mensagem é para trazer um despertamento para a sua vida. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Um despertamento espiritual de dentro para fora. Você não precisa contar para todo mundo, olha, eu mudei, olha, eu me arrependi, olha. Não, irmãos, é uma coisa sua com Deus, em secreto, em oculto ali, ó, você e ele ali no seu quarto, na sala, onde você quiser. Você e ele, irmãos, e falando a verdade, sabe? Falando os seus sentimentos. Como se você estivesse falando para um amigo, mas aquele amigo que você sabe que nunca, nunca, nunca vai te abandonar e te decepcionar. Com esse amigo, você vai contar tudo. Conta tudo para ele. Desabafa com ele. Conta o que é bom, conta o que é ruim, conta o que foi difícil. Conta como tá dentro. Conta o que veio de fora e abalou sua mente. Conta tudo para ele. Se arrepende e abandona os pecados, os erros. E espera, irmãos, e confia. Porque quando Deus começar a agir, você vai ficar surpresa em como Ele é tremendo, em como Ele é poderoso, em como Ele pode fazer. Quando Ele quer fazer, como eu disse, ninguém vai impedir, irmãos. Quando Deus falar, acabou tudo isso, olha, ninguém mais vai fazer nada. Eles podem até tentar. As pessoas podem até tentar, podem inventar. Não vai ter mídia, não vai ter, sabe, politicagem, não vai ter corrupção, não vai ter ninguém que vai impedir quando Deus der um basta em tudo, irmãos. Mas enquanto isso não acontece, busca a face do Senhor. Busca se chegar a Deus, achegai-vos a mim. A Bíblia diz, achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Se achega a Deus, se prostra diante do Senhor. Se eu for contar para você, eu já vou encerrar a mensagem, mas tem várias mensagens na Bíblia, histórias na Bíblia, que a gente vê que quando o povo clamava, e olha outra coisa muito importante, quando a gente ora em união, irmãos, por o mesmo propósito, tem vitória. Porque a palavra de Deus diz, o que ligarmos na terra será ligado no céu. Então quando a gente concorda algo na terra, espiritual, né, de oração, é concordado no céu, é ligado no céu. Então, a gente vê, irmãos, olha, quando, por exemplo, a rainha Esther, quando o povo ia ser destruído, o povo de Deus ia ser destruído, armaram uma cilada para matar todo mundo, irmão, sabe o que ela fez? Orou, jejuou, convocou as pessoas que ela confiava. Vamos orar comigo, vamos me ajudar, vamos todo mundo orar nesse sentido. Sabe o que Deus fez? Desfez as obras do inimigo. Deus deu vitória para aquela rainha Esther, para o povo dele. Sabe, irmãos, tem várias histórias na Bíblia, várias mensagens, que quando o povo se humilhou, se arrependeu, buscou a Deus, Deus entrou com providência, Deus fez coisas extraordinárias. Só mais uma para acabar aqui a mensagem, que o Senhor me lembra. O povo de Deus estava escravo no Egito. Há muitos anos lá escravo, padecendo, sofrendo, irmãos. E eles começaram a clamar. Olha, eles se lembraram, sabe por quê? Sabe por que eles ficaram assim? Sempre é por isso, irmãos. Porque começou a se afastar de Deus. Todas as vezes que a gente se afastar de Deus, Deus vai permitir algo para nos trazer de volta. Porque o mais importante na vida não é essa vida que a gente tem na terra. É a vida que a gente vai ter depois que a gente morrer com Deus, que é a vida eterna. Mas para ter a vida eterna lá com Ele, nós precisamos estar com Ele aqui. Entendeu? Tem que aceitar Jesus, receber Jesus no seu coração. Não estou falando de religião, tá, irmãos? Eu não prego religião, eu prego Jesus Cristo vivo. É você crer em Jesus Cristo, que morreu na cruz, né, para te salvar. É você acreditar nisso. E saber que um dia Ele vai voltar para buscar a igreja, né? O que é a igreja? Não é o templo físico. São as pessoas que estão ali, né? Fazendo a vontade de Deus com toda a sua limitação. Então a Bíblia diz que o povo estava escravo no Egito. Anos e anos, irmãos. Aí um dia eles caíram em si. Eles falaram, meu Deus, a gente está passando isso tudo. Vamos clamar. Vamos nos unir, vamos orar. E eles começaram a orar. Eles começaram a pedir socorro para Deus. Sabe o que Deus fez? Levantou Moisés, o servo de Deus, para ir lá no Egito, falar com o faraó, olha, deixa o meu povo ir me adorar, deixa o meu povo ir, liberta o meu povo. E lógico, né? Tinha que ser assim, faraó não queria liberar o povo de Deus, não queria deixar o povo ir, mas sabe o que o Senhor fez? Deus tinha determinado salvar o povo, porque eles clamaram, eles se arrependeram.
Eles fizeram antes e agora eles estavam vendo o sobrenatural de Deus agindo. Deus enviou as pragas, como a gente conhece, eu creio que você conhece essa mensagem. Deus teve que enviar 10 pragas, irmãos, porque uma não deu, a segunda não deu. Não é porque ele não tinha poder, é porque o coração das pessoas às vezes é endurecido. Às vezes o Senhor permite situações até chegar no fundo do poço para a pessoa entender que só Ele que manda. Eu não quero esperar chegar, né, uma situação tão ruim para poder entender que Ele é tremendo. Você também não pode querer, você tem que ser inteligente. Tem que amar esse Deus, não por obrigação, mas porque Ele é tremendo, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ele é poderoso, nos criou. Esse fôlego aqui que a gente tem vem dEle, irmãos. Ele soprou o fôlego de vida na nossa narina. E sabe o que acontece para encerrar a mensagem? Deus envia lá Moisés, Moisés fala com o faraó, faraó não liberta o povo. E Deus aí, ele manda uma praga, faraó não liberta o povo. E vai até a 10ª praga. Na 10ª praga o Senhor fala, olha, agora o meu povo vai sair daqui. Sabe por quê? Porque aquela hora era a hora do basta que eu disse para você. Quando o Senhor falar acabou, irmãos, já era. Então ele falou, acabou, não vai ter praga nenhuma mais. Essa foi a última e agora o meu povo vai sair daqui. E Deus tirou o povo dele, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, irmãos, multidão de gente do Egito com um braço forte, com a mão poderosa dele, operando o sobrenatural. E não vai ser diferente quando você clamar, né? Quando você orar. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas e firmes que você não sabe. Quando você clamar, quando você cumprir isso que a gente falou hoje aqui, que nós ministramos, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, orar, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diz o Senhor. Quando você orar, você vai ver o milagre de Deus acontecendo. Quando você orar, você vai ver a mudança de Deus operando na sua vida, na sua casa, nas suas causas, em nome de Jesus. Irmãos, essa é a mensagem, né, que eu tenho para deixar para sua vida nessa noite. Eu vou orar por você, fica aí mais um minutinho, não vai embora. Eu vou orar pela sua vida e nessa hora, une a sua fé com a minha. Aí onde você tá, se você puder fechar o olho se você estiver sozinho, se não, né, fica de olho aberto, senão as pessoas vão falar, né? Se você estiver no meio de muita gente, às vezes está numa sala aí com seus familiares todos e tal. Se você puder, você fecha os seus olhos. E aí você ora no seu coração aí, vai falando com Deus, vai apresentando para Ele, de acordo com o que o próprio Deus foi ministrando no seu coração nessa mensagem. Para que Ele venha operar grandemente. E a partir de hoje você já comece a ver sinais do trabalhar de Deus na sua vida. Eu creio, irmãos. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai amado, querido, soberano Deus de Israel, santo Tu és, Pai. O Senhor tem o controle, o domínio, o poder sobre tudo, sobre todos, Senhor. Está aqui minha vida, a vida do Teu povo que está escutando a mensagem hoje, Senhor. Nós, Pai, com toda a nossa falha, toda a nossa, né, Pai amado, todas as nossas limitações, estamos aqui ouvindo a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, crendo, Pai, que Tu és um Deus que muda a história, Tu és um Deus, Senhor, que torna nova todas as coisas, meu Pai. Crendo, Senhor, que quando nós nos humilhamos diante da Tua presença, nós arrependemos dos nossos pecados, o Senhor, Pai, nos ouve, o Senhor perdoa, o Senhor muda a história, muda o tempo, Pai, as circunstâncias, as estações para dar vitória, meu Pai, através, Pai, da oração do Teu povo, Senhor. Nessa noite, Senhor, eu te apresento cada vida que ouviu, aqueles que ainda vão ouvir, Pai, essa meditação, essa ministração, Pai. Senhor, que essas vidas sejam, Pai, fortalecidas, Senhor, os que já são Teus servos, que o Senhor fortaleça, que o Senhor esclareça, Pai, que o Senhor edifique, meu Pai. Aqueles que ainda não são, Senhor, que eles possam ser transformados, Pai, que eles possam ser libertos, que eles possam ser alcançados pela Tua graça, pela Tua forte mão, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Tem misericórdia do povo, da nossa vida, do povo, do Teu povo aí, Pai, que está aqui escutando, Senhor, essas famílias. Leva a saúde, leva a paz, meu Senhor, para esse lar, meu Pai. Senhor da glória, leva, Senhor, supra a necessidade, Senhor, dessa família, em nome de Jesus, Pai. Espiritual, física, sentimental, seja que área for, meu Senhor.
ali na saúde, supre, Senhor. Tu és o Deus que supre, Jeová Jirei. Tu é o que cura, Jeová Rafá, Pai. Faz a tua obra, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Continua, Senhor, fazendo aquilo que te apraz, Pai. Então eu te apresento essas vidas e agradeço. Repreende toda seta do inimigo, joga por terra, Pai, toda retaliação. Joga por terra, Senhor, toda, Pai amado, falta de fé, meu Senhor, incredulidade, Deus. Toda incredulidade joga por terra, Senhor. Em nome de Jesus, opera o seu propósito nessa vida. É o que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E você diz amém também. Que Deus abençoe a sua vida, irmãos, todos os dias. Eu tô aqui ministrando uma palavra. Hoje foi maior porque as igrejas estão fechadas, pelo menos aqui em São Paulo. As igrejas estão fechadas, não tá podendo ter culto presencial. Então eu vim ministrar uma palavra, né? Para que você possa ouvir também a palavra. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente ouve a palavra, a nossa alma vive, a nossa alma, né, revigora, a nossa alma se anima. Então eu vim ministrar uma palavra, né, como se fosse um culto mesmo nessa noite. Mas todos os dias eu ministro aqui através do Facebook, do Instagram, do YouTube, Pastora Cristiane Venturotti, é o canal lá. Uma palavra, né, uma mensagem, uma live ali que vai edificar a sua vida. Acompanha comigo, né? Fica, se você quiser ter acesso a outras mensagens ali no YouTube, tem todas as mensagens. Você assiste ali para você ser fortalecido. Quando a gente ouve a palavra, a gente se fortalece, a gente se anima. Você tá chorando, você para até de chorar ali, sabe? Porque Deus, ele dá um refrigério na nossa alma, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família. E até amanhã para mais uma mensagem, se Deus nos permitir. Amém?